Muito bem, dando prosseguimento, vamos falar do quarto método, que é o método da suavização exponencial ou ponderação exponencial. Método da média com ponderação exponencial. Se a gente for pegar algumas outras referências, alguns outros livros, ele aparece também com esse termo, método da média com suavização exponencial, ao invés de ponderação exponencial, ok? Mas, no fundo, é a mesma coisa. Esse método ele é diferente dos três anteriores. Por quê? É o único método que leva em consideração uma previsão feita anteriormente. Então, se eu estou fazendo o cálculo da previsão de demanda para maio, eu tenho que trabalhar com o valor daquela média que foi prevista para o mês de abril. É essa a diferença. E, além disso, eu trabalho com um coeficiente de ajustamento. Esse coeficiente de ajustamento, ele vai de 0 até 1. Geralmente, trabalha-se aí com 0,2, 0,3. São os valores mais praticados, vamos dizer assim, tá ok? Então, jogando naquela fórmula que eu passei no material que vocês têm aí nas anotações, a média ela vai ser esse coeficiente de ajustamento multiplicado pelo consumo real. Ou seja, eu tenho que olhar, se eu estou calculando para maio, a previsão de demanda para maio, eu tenho que pegar o último período que eu tenho. Nesse caso, no nosso exercício, o último valor que eu tenho é de março. Então eu pego o valor de março, que aconteceu no real, né, que no caso seria lá aqueles 300 e... Deixa eu consultar aqui na minha lista qual é o dado. No caso, 360, não é? Então lá ele fala, olha, o último consumo que eu tive em março foi 360 unidades. Eu vou pegar esse valor e vou multiplicar pelo coeficiente de ajustamento. No caso do exercício, eu falo que esse coeficiente de ajustamento é de 0,2. Ou seja, eu vou pegar 350 e vou multiplicar por 0,2. Esse resultado dessa multiplicação eu vou somar com a diferença de 1 menos o coeficiente de ajustamento, ou seja, 1 menos 0,2 vai sobrar 0,8. Então eu pego 0,8 e multiplico pela previsão de março. Nesse caso, eu falo lá que a previsão de março, só consultando aqui, ele fala assim, olha, a previsão de março foi de 350 unidades. Então, eu tive uma previsão de 350 unidades e tive 360 unidades consumidas no valor real. Então, os 360 eu multiplico por 0,2, que é o coeficiente de ajustamento. E os 350, que são referentes à previsão para o mês de março, eu multiplico pela diferença de 1 menos o coeficiente. Então, na realidade, eu vou ter 0,2 vezes 360 mais 0,8 vezes 350. A soma desses dois valores é a minha previsão conforme o método da ponderação exponencial. Então, como eu falei, nesse método a gente precisa ter uma previsão já feita e a gente precisa saber qual é esse coeficiente de ajustamento, tá bom? Daqui a pouco eu volto para falar do nosso último método. Abraços!